E começa agora um programa diretamente do céu, com dicas de versículos do dia, palavra de Deus para mudar a sua vida. E com a apresentação especial, contamos com ele, o charmoso, o sorridente, Alexandre Diego. Alexandre Diego apresenta Programa Independência é Morte. Boa noite, senhoras e senhores. Sejam todos bem-vindos a mais um programa dominical. Independência é Morte. Vamos todos estar sintonizados neste programa celeste e receber dicas poderosas de versículos, dicas de como podemos construir nossas vidas conforme a palavra de Deus. E o principal, revelações incríveis de como podemos depender mais do nosso Senhor Jesus. Não busque por independência, pois a independência é morte. Semana passada, tivemos a oportunidade de ouvir a pastora Dalila Facó compartilhando conosco sobre o papel fundamental dos pais na criação de seus filhos. E hoje, temos a oportunidade de receber uma pessoa muito especial para nós. Ele, que é influenciador digital, pai, esposo e também pastor. Gostaria que todos recebessem com uma grande salva de palmas o nosso querido pastor Daniel Ferreira. Boa noite! Deus abençoe sua vida. Obrigado, Alexandre Diego. Estou recebendo currículos para quem quiser casar com ele. Tava um gato, não ele? Lindão, né? Amo demais esse menino. Hoje, a parte 2 da nossa série de mensagens, Independência é Morte. E eu quero conversar com você embasado em um texto que está em Êxodo 18, 21. E o tema dessa noite é um tema muito interessante. Eu estava lendo essa palavra e me saltou aos olhos uma frase nesse versículo e eu decidi colocá-la como tema dessa noite. Diga, homens de verdade. Dá uma olhadinha para quem está ao teu lado, diga assim, o tema de hoje é homens de verdade. Dá uma olhadinha aí para quem está ao teu lado, diga assim, e aí, o que é que você acha desse tema? Olha aqui pro seu pai, deixa eu perguntar, tem homem de verdade aqui? E aí, Tony, dá um sorriso, meu amor. Su, tudo bem, minha filha? Saudade de vocês, tá? Tem homem de verdade aqui? Estou me molhando todo, irmão. Faz parte, né? Ao vivo o programa, né? Êxodo, capítulo 18, versículo 21. Os irmãos estão curiosos do que foi isso aqui, né? Irmãos, besteira, bobagem. Eu estava tirando o carro da garagem e aí o vento soprou forte, a porta foi fechando. Eu fui segurar assim a porta com os dedos. Bem devagar ela veio fechando. Eu fui segurar, aí doeu aqui no punho, não liguei. Passou 5 dias, viajei, fui para Brasília, não estava com vocês domingo passado. Voltei na segunda, fiquei com a minha família na segunda-feira, terça-feira, passei a terça-feira de reuniões, tivemos a terça mais. E aí então, quando acabou a terça mais, bem inchado, doendo bastante, fui na emergência, rompeu o ligamento. Segurando uma porta, rompeu 2 ligamentos. Vê se pode, irmão. Aí estou com esse negócio aqui. Já falei para a pastora que eu ia arrancar. Ela não deixa eu arrancar. Está aqui, né? Não sei até quando, mas está aqui, né? Você vai durar até o final do culto, mas tudo bem. Então, os irmãos estavam perguntando. Foi isso, rompeu o ligamento aqui do punho do pastor. Êxodo 18, 21, na versão revista e atualizada. Procure entre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade. Vamos ler esse texto no 3, todos juntos? 1, 2, 3. Mais uma vez, 1, 2, 3. Pai, muito obrigado por essa noite. Levante suas mãos ao céu e diga assim: Deus, fala comigo. Eu não quero ser simplesmente
um ouvinte da tua palavra. Eu quero ser praticante da tua palavra. Quantos amam a palavra de Deus? Faz barulho nessa noite. Meus amores, esse texto é uma fala, é um conselho de Jetro. Jetro é sogro de Moisés e ele está aconselhando o próprio Moisés. Jetro, ele chega ao acampamento israelita e ele se depara com uma cena que o incomoda, que lhe chama bastante atenção. Da entrada da tenda de Moisés, formava-se uma fila enorme. E ele foi procurar ter conhecimento por que aquela fila tão cedo da manhã. Ora, Jetro não estava com os israelitas quando os mesmos saem do Egito. Jetro ainda morava em Midian, quando toma conhecimento que o povo de Israel agora estava em segurança, acampado. Então ele pega a sua família, suas filhas, e vai ao encontro de Moisés. Ao chegar ele se depara com essa cena. Então ele toma o conhecimento, ele sabe, informam para Jetro, é que Moisés estava aconselhando o povo. A Bíblia é clara ao dizer que desde o romper da manhã ao cair do sol, Moisés aconselhava as pessoas. Moisés tirava dúvidas, Moisés resolvia problemas entre vizinhos, Moisés resolvia problemas conjugais, Moisés resolvia problemas do exército de Israel. Então todo tipo de problema, um conselho simples que fosse, era com Moisés. Era com Moisés. Então, diante disso, diante dessa cena, Jetro recebe um entendimento da parte de Deus e chama Moisés e lhe passa esse entendimento, lhe dá esse conselho. Ele fala: Moisés, despede o povo, quero conversar com você, só você e eu. Os dois sentam então e Jetro lhe dá esse conselho que estamos lendo parte dele aqui em Êxodo 18, 21. Olhe mais uma vez no telão. Jetro diz assim, procura entre o povo homens capazes. Diga, homens capazes. Eu quero falar nessa noite em cima desse primeiro conselho de Jetro. Jetro está dizendo para Moisés: separa homens para te ajudar a liderar o povo de Israel. Agora, esses homens precisam ter alguns pré-requisitos. Esses homens precisam ter alguns requisitos. E o primeiro requisito é que sejam homens capazes. Olhe para cá, por favor. Eu tenho observado, eu tenho olhado para uma turma de homens que deseja casar. Tem algum homem aqui que quer casar? O resto vai morrer solteiro. Vai. Eu só desfaço essa palavra no mundo espiritual se você se manifestar e deixar de ser mané. Tem algum homem aqui querendo casar? Desfaça essa palavra, não, vai morrer solteiro. Praga, vai morrer solteiro. Tem algum homem aqui querendo casar, meu filho? Ah, melhorou. Eu desfaço a palavra, você vai casar com uma princesa, com uma mulher de Deus, uma mulher virtuosa, em nome de Jesus. Você acha que eu ia deixar você debaixo dessa maldição? Sou seu pai, cara. Escuta, mas eu tenho olhado para uma turma aí, não essa que falou agora, eu meio tímido assim, com uma certa timidez, com um certo medo de deixar a casa da mamãe, né? Não essa turma. Mas eu tenho visto uma turma por aí, Brasil afora, que está querendo casar, mas que estão fazendo muito pouco com relação à sua vida profissional. Que estão fazendo muito pouco com relação à sua capacitação. Querem casar, mas quando eu sento para conversar, eles simplesmente têm um ensino médio. Querem casar, tem 22 anos, mas ainda não adentrou uma faculdade. Querem casar, tem 23 anos, mas não sabe ainda o que quer com relação à sua vida profissional.
Querem casar, já estão com 25, 26 anos e ainda ganham um salário mínimo. Por quê? Porque quando você olha para o currículo dessa pessoa, desse homem, que um homem de 22, uma pessoa de 22 anos já é homem, o mais que ele tem é o ensino médio. Então eu tenho olhado para uma turma, Brasil afora, que ele quer casar, ele sonha com isso, mas não tem feito nada para que isso aconteça de uma forma tranquila, simples e natural. Por favor, me tenha como pai nessa noite. Sou seu pai. Não seja irresponsável em tirar uma menina da casa dos pais dela e fazer ela passar necessidade. Se capacite. Saia dessa reunião desse domingo, 8 de setembro, dizendo: eu vou fazer um curso, eu vou fazer uma faculdade, eu vou me capacitar. Quando terminar a faculdade, vou fazer uma pós, vou fazer um MBA, vou fazer um mestrado, vou fazer um doutorado, vou ganhar muito bem. Tem alguém aqui? Cadê as minhas filhas? Por favor, pare de ser carente. Supra todas as suas carências em Deus. Porque quando uma mulher é carente, qualquer um presta. Quantos estão me ouvindo? Ah, pastor, não tive pai, ah, não recebi amor de ninguém. Ah, pastor, cedo eu fui abusada. Ok, mas vira isso, cara. Você agora tem um paizão e o nome dele é Deus. Vá suprir suas necessidades nele. Aí vem um carinha que acorda 11 da manhã, não trabalha, não sabe fazer um ó com uma quenga, e você já vai se entregando para ele, cara. Aí depois, pastor, ora, tá tudo fechado, as portas tudo trancadas, é uma prova nada, cara. Não tem que orar não, você era para ter orado antes de casar. Agora, aguenta. Então, eu tenho olhado para uma turma de homens que dizem que querem casar, que são a geração bambambam, que são desenrolados, o cara não ganha meio salário e é desenrolado. Quem está me entendendo? Quem está recebendo? Então, meu primeiro conselho nessa noite: busque ser um homem que tem uma boa formação profissional, que tem um bom emprego e que ganha muito bem. Tem homem aqui? Não, olha para cá, dá uma olhadinha para mim. Eu nem comecei, estou só esquentando. Olha para mim, meu amor. Camisinha, baby. Busque ter uma boa profissão. Busque ter uma boa formação. Ainda é tempo. Ah, pastor, minha vida é muito corrida. Ainda é tempo. Tudo aquilo que eu priorizo eu faço. Vocês estão me entendendo? Amém? Dê uma boa qualidade de vida para a sua família, para que num futuro breve você tenha uma boa aposentadoria. A Bíblia diz que aquele homem que deixa herança para o filho dos seus filhos, esse agrada a Deus. Quem é que agrada a Deus? Que deixa herança para os seus netos. Se você não está conseguindo deixar herança nem para os seus filhos, será que você está agradando a Deus? Vocês estão me entendendo? Amém? A gente tem que parar, irmãos, de ter a mentalidade de uma igreja medíocre, que eu não sei quem que pregou sobre ela, mas eu estou com um trabalho enorme para desfazer essa mentalidade, que crente tem que ser lascado e andar de ônibus a vida inteira. Eu não sei quem pregou isso, irmão, porque quando se fala de dinheiro dentro da igreja, o pastor é ladrão, sei o quê, o diabo veio com as 4 patas dele para impedir que o povo de Deus fosse próspero. Vai estudar, vai se capacitar, vai ganhar dinheiro, e você vai deixar muito dinheiro para os seus filhos e para os seus netos. Vocês estão me entendendo? Levante suas mãos. Eu estou diante de homens que vão se capacitar, vão estudar, vão ser prósperos, vão ser ricos e vão ter uma vida confortável nessa terra, porque está escrito na palavra de Deus: se quiseres e me ouvides, comereis o melhor dessa terra.
Então esse é meu primeiro conselho. Busque uma boa formação profissional. Busque um bom emprego e de um excelente salário. Saiba trocar pneu de um carro. Eu estou diante de uma geração de homens, irmãos, que eu acho muito esquisito. O cara quer casar, mas ele não sabe como fritar um ovo. Eu não entendo como é que o indivíduo, ele quer casar. A esposa um dia vai engravidar e um dia ela vai estar de resguardo. Ou ele vai morrer de fome ou a mulher vai morrer de fome junto com ele, porque ele não sabe fritar um ovo, o indivíduo. Então eu estou diante de uma geração que quer casar, mas nunca lavou uma colher. Eu estou diante de uma geração que quer casar, que não sabe nem como usa uma furadeira com uma broca para colocar um quadro na parede. Eu estou diante de uma geração que quer casar, mas ele não sabe quanto custa 1 quilo de feijão. Porque a mamãe, tem mamãe aqui? Tem mamãe aqui? A partir de hoje, não deixe mais seu filho ser filho da mãe. Se o cara já está nascendo bigode, por favor, irmã, não atrapalha. Chegou o momento de ele aprender a andar sozinho. Até a comidinha na mesa, o cara não lava nem o prato que come. Você está atrapalhando, irmã. Não, eu sou uma boa mãe. Não, você está atrapalhando. Cadê as mães, estão entendendo? Você está atrapalhando, minha irmã. Aí depois, estou cansada. O filhinho da mamãe nem o prato tira da mesa. Muito menos ele não sabe quanto custa 1 quilo de feijão. Está trabalhando? Deixa ele pagar a água. Deixa ele pagar a luz. Deixa ele ajudar nas despesas de casa. Deixa ele lavar a louça que come. Levantou, foi trabalhar, deixou a cama desarrumada, deixa lá. Quando ele voltar está do mesmo jeito. Ele não tem empregado em casa, ele tem uma mãe. Sabe por quê? Porque quando ele casar, ele vai querer que a mulher trabalhe, faça comida, cuide dos meninos e ainda até a cama que ele dorme ela arrume. Por quê? Porque você, mamãe, ensinou errado. Cadê as mulheres? Quer congregar comigo ainda, irmã? Então, meninas, antes de você casar, veja se ele sabe pelo menos quanto custa o feijão. Tem gente namorando, fazendo romance, noivando aí? Tem? Levanta a mão aí, as mulheres. Pergunta para ele quanto é o quilo do feijão aí. Tu presta atenção, porque se ele não souber quanto custa o quilo do feijão, quando vocês casarem, quem vai ter que comprar o feijão é você. Deixa eu falar uma coisa, debaixo do sangue de Jesus, minha esposa, pastora dessa igreja, não precisa comprar nenhum detergente de lavar louça, porque antes de acabar eu já comprei. E você vai aprender hoje comigo por que eu estou pregando desse jeito com você. Não, negócio de quero ser não, ou é ou não é. Levante as mãos, levante as mãos. A partir de hoje você já é. A Bíblia diz que ele traz à existência aquilo que não existe como se já existisse. Então nada de eu quero ser, você já é em fé, em nome de Jesus. Amém, meu filho? Você já é. Você já é um bom marido, padre, eu lhe conheço. Você já é um bom marido, você vai ser melhor ainda em nome de Jesus. Amém?
Pastor, não gosto de mercado. Aprenda a gostar. Não quis casar? Amém? Esse foi só meu primeiro conselho, só a introdução da mensagem. Não, estou falando sério. Voltemos para o texto de Êxodo 18, 21. Procura entre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, inimigos de ganho desonesto. Estabeleça-os como chefes de 1.000, 100, 50 e 10. Eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões. Trarão a você apenas as questões difíceis. As mais simples decidirão sozinhos. Isso tornará mais leve o seu fardo, porque eles o dividirão com você. Para essa função de liderar grupos de 1.000, grupos de 100, de 50 e de 10, como vos falei, Jetro ensina que Moisés estabeleça alguns requisitos. E em primeiro lugar, nós vimos aqui que o requisito é capacidade. Agora, depois Jetro fala que esses homens fossem tementes a Deus, e uma frase me chama a atenção, que eles também fossem homens de verdade. É sobre isso que eu quero pregar nessa noite de domingo. Diga: homens de verdade. Em primeiro lugar, se a Bíblia fala de homens de verdade, significa que existem homens de mentira. Simples assim, como 2 mais 2 são 4. Em segundo lugar, é importante frisar e deixar muito claro que homens de verdade não se trata de gênero, mas sim de maturidade, de caráter, de hombridade. Diga: hombridade. Em terceiro lugar, homens de verdade é mais do que alguém que fala grosso. Homens de verdade é mais do que alguém que deixou pelos crescerem na sua face. Homens de verdade é mais do que alguém, como aqui no Ceará é chamado de macho. Quando eu falo de homens de verdade, não é o que a sociedade pós-moderna descreve sobre um homem. Quando eu falo de homens de verdade, não é o que a coluna de jornais da nossa cidade, ou uma colunista, ou uma socialite fala sobre um homem. Quando eu falo de homens de verdade, é o que a Bíblia fala sobre você. Alguém entendeu? Então, veja o que Davi fala para o seu filho Salomão, em primeiro livro sobre os reis, capítulo 2, versículo 1. Olhe no telão. Aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, o seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Então, coragem e seja... Dá uma olhadinha para quem está ao teu lado. Se for um homem, aponta o dedo com carinho, com respeito, diga assim: seja homem, rapaz. Na linguagem nossa aqui desse Ceará abençoado, que inclusive estava muito quente hoje, dá uma outra olhadinha para outro homem, diga assim: seja macho. O rei Davi está no final da sua vida. Ele entende que o propósito pelo qual Deus o colocou nessa terra estava cumprido. Existe um mistério na morte. Eu sei que ainda vou viver muito, até os 120 anos. Talvez, se Jesus não voltar, daqui a muitos anos vou conhecer esse mistério, porque eu não sei. Mas dizem que tem um mistério na morte, que você sabe quando está indo para os braços do Pai. Porque quando alguém morre em Deus, Deus o conforta e traz essa paz e consciência de onde ele está indo. Então Davi, ele estava tendo essa consciência, sabia que estava próximo à sua ida aos braços de Deus. Em outras palavras, próximo à sua morte.
Então ele chama seu filho Salomão para dar aqueles últimos conselhos, aquelas palavras em que um pai dá no seu leito de morte, em que elas têm um peso muito grande no coração do filho. Então, pensa comigo, Davi está deitado na sua cama real, Salomão se achega até o seu pai, sua voz já é cansada. Então Salomão precisa se ajoelhar para ouvir próximo à boca do pai, e o pai começa a aconselhar. E interessante é que a Bíblia registra essa conversa, esse diálogo, esses conselhos de Davi ao filho. E quando a Bíblia registra, algo me chama a atenção. Davi fala assim para o filho: meu filho, estou para ir junto do nosso Deus, então seja um homem corajoso. Agora, não simplesmente Davi diz seja corajoso, Davi diz assim para seu filho: seja homem. Então, mais uma vez, é importante eu salientar que Davi não está falando de gênero. Eu não estou pregando nessa noite aqui sobre gênero. Você que me assiste no YouTube, não estou pregando sobre gênero. Mas o que a Bíblia está relatando aqui através de Davi, Jetro falando para Moisés, é sobre maturidade, é sobre caráter. Certa vez o apóstolo Paulo disse assim: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Mas quando me tornei, está aí no telão? Não, 1 Coríntios 13, 11, meu amor. Mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Essa expressão bíblica homem, ou homens de verdade, ela vem do original bíblico emef ou emef, que significa credibilidade. Então, homens de verdade é alguém que tem o quê? Credibilidade. Essa palavra bíblica no original emef significa constância, significa firmeza. Então, homens de verdade são pessoas de credibilidade, de constância, firmes, não mudam a sua palavra. Alguns dias atrás, meu filho Lucas, meu primogênito, veio até mim muito quebrantado. Inclusive, ele chorava de forma compulsiva. E ele me abraçou por trás, colocou a cabeça no meu ombro. As lágrimas dele começaram a molhar minha roupa. E em meio às lágrimas, ele falou assim: papai, errei. Eu ouvi tudo o que ele queria me falar. Depois dele falar todo o assunto, eu ministrei na vida dele, orei por ele. Depois o amei muito. Eu abracei, o beijei. Derramei muito amor sobre o meu filho. Ele já estava mais firme, mais claro, já tinha voltado um pouco a si, a sua condição normal. Quando eu peguei no seu rosto, olhei dentro dos olhos dele e disse o seguinte para ele: meu filho, a sua credibilidade aumentou. Ele dá um passo para trás, solta minhas mãos, porque as minhas mãos estavam no seu rosto, e olhando dentro dos meus olhos, a feição dele muda. Ele diz assim: como assim, papai? Eu errei, e o senhor está dizendo que a minha credibilidade com o Senhor aumentou? Eu disse sim. E por quê? Não estou entendendo. Ele falando isso para mim, Lucas, um menino de 13 anos. Por quê, papai? Eu disse: porque você foi um homem de verdade. Moisés estava vivendo
um momento em que ele estava padecendo e o povo também estava padecendo. Moisés estava vivendo um momento que ele não reconhecia que precisava de ajuda. Moisés estava vivendo um momento que ele não reconhecia que sozinho não dava conta. Ou seja, ele não reconhecia as suas debilidades, as suas fraquezas, as suas limitações. E repito, por conta disso, tanto ele, Moisés, como o povo estavam sofrendo, estavam padecendo. Quando eu vou para o Provérbios de número 28, verso 13, está escrito: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Versículo 14, poucos leem o versículo 14, mas está escrito assim: feliz o homem constante no temor de Deus. Feliz o homem o quê? Constante. Homem de verdade é alguém constante. Feliz é o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o seu coração cairá em desgraça. Segundo as pesquisas da área de saúde, um dos motivos de um homem ter mais facilidade para infartar do que as mulheres é porque os homens têm facilidade de esconder as suas limitações, de esconder as suas fraquezas. Muitos homens fingem ser alguém que não são. As mulheres, na sua maioria, quer que eu disse? Não, melhora. Diga assim: na sua maioria. Elas não fingem. É lógico que tem aquelas que sabem fingir, que são dissimuladas mesmo. Mas na sua maioria não. Elas são transparentes. Uma mulher chega no meio de uma roda de amigas, as amigas já sabem que ela não está bem. Que foi, mulherzinha, não é assim? O homem não, ele entra, ele sai, está de boa. É o banco querendo tomar o carro, mas ele andando com o carrão importado. Escute, homens de verdade confessam seus pecados, reconhecem suas fraquezas e pedem socorro. Vou repetir: homens de verdade confessam seus pecados, reconhecem suas fraquezas e pedem socorro. Moisés estava padecendo em todo o povo, porque ele não reconhecia as suas fraquezas, as suas limitações. Diga para quem está ao teu lado: um homem de verdade confessa seus pecados e pede ajuda. Veja Efésios 5:23. Pois o marido é o cabeça de quem? O marido é o cabeça de quem? Ele é o cabeça da casa ou da mulher? O marido é porque tem gente que prega que o marido é o cabeça do lar. Não, o cabeça do lar é Jesus. Amém? O marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele o é salvador. Perceba que nesse texto nós temos várias comparações entre Cristo e o marido. É um texto totalmente comparativo. E eu separei aqui duas comparações. A primeira comparação é muito clara, muito fácil de entender. A Bíblia está dizendo que assim como Cristo é o cabeça da igreja, o marido é o cabeça da mulher. Todos entendem isso? Diga: entendo, pastor. Irmãs, quem é o cabeça? Irmãs, quem é o cabeça? Irmãs, quem é o cabeça? Então para de ser mandona. Quem é o cabeça, irmã? Quer que o casamento dê certo? Quer não.
Depois não vem me implorar, não. Pastor, quero um gabinete. Se for com Ciro. Quer que o casamento dê certo, irmã? Sim. Não, fala aí. Sim. Quer que o casamento dê certo? Sim. Entenda, você não é o cabeça é seu marido. Quantos estão me entendendo? Quem está entendendo o seu pastor? Não, pastor, porque se eu não tomar a frente, nada acontece. Deixa quebrar, deixa sem funcionar, deixa atrasar, deixa cortar a luz, mas é ele que tem que tomar a frente. Pastor, se eu não pagar a luz, que eu chegar em casa, a gente está sem luz, não tem nada não, irmão. Quando ele chegar, ele vai atrás de um banco 24 horas para pagar. Chegar e mulher, que é isso, que a campainha não funcionou, tudo escuro dentro de casa, mas talvez, não, meu amor, é porque você não pagou a luz. E sou eu que pago? Não, era eu todo mês. Só que eu aprendi que o cabeça é você. E como eu não paguei esse mês, nem mês passado, faz 2 meses, chegou a segunda conta, cortaram. É que às vezes tem mulher que reclama que o marido não tem iniciativa, mas ela nem deixa o coitado ter. Eu sei que eu estou falando para mulheres aqui que cedo tiveram que começar a trabalhar para ajudar a família. Eu sei que eu estou falando para mulheres aqui que cedo tiveram uma filha, tiveram um filho, tiveram que ralar, porque senão ia passar fome. Então isso está aqui, ó, encharcado dentro de você. Você é aquela mulher de iniciativa, trabalhadora, como se fala aqui no nosso Ceará, é mulher arretada, é para frente. Mas você casou, se você casou, pezinho no freio, cabeça ao marido. Amém, irmãs? Amém? Jovens, cadê as minhas jovens, minhas filhas mais novas? Cadê? Se você não quer sofrer isso, antes de casar, procura um homem bem arretado para casar. Se você casar, tá gravando, tá? Não vou usar essa palavra não. Com um lesadinho, pronto, eu usar outra palavra. Se você casar com um lesadinho, um rapaz mais quietinho, mais calminho, você vai sofrer. Se você é sangue no olho, se você é pra frente, aí você casa com aquele cara que é o freio de mão puxado, os 4 pneus careca e não tem um subcelência, irmão. Aí não reclama. É porque o bichinho é bonitinho. Oh, meu irmão. Hoje tem plástica, irmão. Não tem ninguém feio, tem gente pobre. Coloca o cara numa academia. Irmão, no final tudo dá certo. Então quem é o cabeça? Aprendeu, irmã? Cadê minhas jovens? Aprenderam? Então preste atenção de casar, viu? Tu presta atenção. Depois tu tá me chamando para eu te visitar. 1 mês de casado em lua de mel, querendo que o pastor vá visitar. Eu lá vou visitar gente com mês de casado, irmão, até em lua de mel. Atrapalhar as coisas. Então, a primeira comparação é simples. A primeira comparação é fácil de entender. Assim como Cristo é o cabeça da igreja, o marido é o cabeça da mulher. Agora vem para a segunda comparação. A Bíblia está dizendo que Cristo é o salvador do corpo. Cristo é o quê? Salvador. Não, melhor, Cristo é o quê? Salvador. Escute. Essa comparação reforça uma responsabilidade do homem. O que é que eu disse? Não só os homens, o que é que eu disse? Melhora a responsabilidade do homem.
Diga: responsabilidade do homem. Fala como macho, rapaz. Responsabilidade do homem. Eu fico pensando quando a gente começar a fazer culto de homem aqui. Será que eles vão vir? Acho que as mulheres vão vir deixar tudinho. Só os carros parando aí. Tá aí, pastor. O bucho é teu. Manda. Essa comparação reforça a responsabilidade que o homem é responsável da salvação ou não da sua família. Escute, ele não é, o que eu disse? Ele não é o salvador da família. O salvador é Cristo. Mas ele é responsável pela salvação ou não da sua esposa e de seus filhos. Quase ninguém prega sobre isso. Mas está aqui a comparação. Assim como Cristo é o salvador do corpo, o marido também é. Cristo é o cabeça da igreja, o marido é o cabeça da mulher. Cristo é o salvador do corpo, então o marido também é responsável pela salvação. Meus filhos, esse é o conceito certo de liderança. Esse é o conceito correto e bíblico de ser cabeça. Esse é o conceito certo de sacerdócio, segundo a palavra de Deus. O homem, como líder, como sacerdote, ele tem que assumir a responsabilidade e o ônus sobre a salvação ou não da sua família. Por isso que o apóstolo Paulo, quando ele está preso naquele cárcere e Deus envia um terremoto, a Bíblia diz que ali o cárcere é aberto, as correntes são quebradas, o carcereiro pensa em tirar sua própria vida. Por quê? Porque na cultura judaica, dentro da lei, dizia que se o carcereiro perdesse um preso sequer, ele pagava com a sua própria vida. Então ele está diante de uma cena que ele não perdeu um preso, ele está diante de uma cena que ele pensava que tinha perdido todos os presos. Então, como eu já vou morrer, eu não vou dar esse trabalho, vou tirar minha própria vida. Quando Paulo e Silas veem essa cena, eles gritam de dentro do cárcere: não faça isso, estamos todos aqui. E aí aquele homem joga a espada e não entende nada. A Bíblia não fala, mas vou conjecturar. Aquele homem, aquele carcereiro diz: vocês tiveram a oportunidade de fugir, porque não fizeram, porque não fugiram. Realmente vocês são diferentes, realmente vocês são transformados, realmente Cristo habita em vocês. Então o carcereiro diz assim: o que eu faço para ter esse Cristo? E aí o famoso texto de Atos 16, Paulo diz assim: crê e será salvo tu. Por quê? A casa, a mulher, os filhos do carcereiro estavam lá para ver aquela cena. Vamos pensar sobre isso. Por que Paulo diz: será salvo tu e a tua casa? Porque era natural. Estava de forma natural, enraizado na cultura judaica, fazia parte da cultura, era algo comum no homem e somente no homem está o governo da sua casa, o governo da sua família. Se o homem entregou a vida a Jesus, ele entendia que era o melhor para a vida dele, e pelo exemplo ele levava toda a sua família para Jesus também. Por isso que de uma forma natural, simples, parece uma conversa muito comum, muito tranquila, Paulo diz assim: crê e será salvo tu e toda a tua casa. Ou seja, reforça a responsabilidade do homem sobre a salvação da sua família.
Eu conversava com o pastor Fábio hoje, na hora do almoço, ele me lembrou de um texto que eu havia me esquecido, não fazia parte nem da mensagem. 1 de Samuel, capítulo 1, a partir do 25. Um homem de Deus vem confrontar o sacerdote Eli. E quando ele vem confrontar o sacerdote Eli, ele confronta sobre a educação dos filhos. Confronta sobre o quê? A educação dos filhos. A Bíblia diz que os filhos do sacerdote, profeta Eli, eles transavam na porta do templo com várias mulheres. Então, quando Deus cobra sobre a salvação da família, Deus cobrou para a mulher ou cobrou para o homem? Para o homem. Homens digam assim: é minha responsabilidade, total responsabilidade, a salvação da minha família. Escute, um homem de verdade influencia pelo exemplo toda a sua família. Diga assim: um homem de verdade influencia pelo exemplo toda a sua família. Meus amores, na condição de cabeça do lar, é o homem que será cobrado por Deus. Na condição de cabeça do lar, é o homem que será cobrado por Deus. Em Gênesis, no capítulo 3, nós temos o relato da queda de Adão, o relato da queda de Eva. É fácil nós compreendermos que foi a mulher que foi iludida por Lúcifer. Sim ou não? Sim ou não? É fácil compreendermos que foi a mulher que foi iludida pela serpente, que foi iludida por Satanás. Mas veja comigo esse texto de Gênesis 3,17. Tem um detalhe aqui. E ao homem declarou: maldita é o quê? É a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Essa fala é uma fala de Deus com quem? Com Adão. E ao homem declarou: maldita é a terra por sua. Agora, quem pecou? Quem deu ouvido à serpente? Foi Adão ou foi Eva? Eva. Quem deu ouvidos à serpente foi Eva. Então perceba, mesmo o erro sendo de Eva, a culpa e a responsabilidade cai sobre o homem. Homens estão enxergando isso? Diga assim: estou, meu pastor. Meus filhos, está sobre nós a responsabilidade até mesmo dos erros da nossa esposa. Vou repetir: está sobre nós a responsabilidade até mesmo dos erros da nossa esposa. Sabe aquele papo de Adão, foi a mulher que tu me deste? Não cola com Deus. Está sobre nós a responsabilidade dos erros da nossa esposa e dos nossos filhos. Não estou falando de salvação, a salvação individual. Estou falando de responsabilidade sobre os erros, os acertos, sobre a ida para o céu ou não. Quando estão me entendendo, diga: estou, meu pastor. E aí eu vejo 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, quando está escrito: se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Homem que não cuida da sua casa pode dizimar, ofertar, primiciar, congregar, ser voluntário. Deus diz que ele é pior do que um descrente. Gênesis 18, 19. Pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direto, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Diga assim: todo homem tem que ser fiel à sua esposa. Melhora: todo homem tem que ser fiel à sua esposa e deve conduzir os seus filhos no caminho do Senhor. Olha para o pastor.
Sabe de quem é a responsabilidade de educar os filhos na palavra de Deus? Sabe de quem é? Do homem. Eu estou diante de uma geração que quem jejuma é a mulher, que quem ora de madrugada é a, quem vem para as 12 horas de adoração é a, quem está nas vigílias é a, vai, mano, vai, fala. Eu estou diante de uma geração que quem jejua é a, quem ora é a, quem lê Atos é a, quem lê a Bíblia é a, quem vem para a vigília é a, quem vem para as 12 horas é a. Não, homem é assim, estou cansado. Vai lá, mulher. Irmão, eu não sei que chip foi esse que botaram nesses homens, que é o negócio de estou cansado. Não sei que chip é esse, irmão. Quando o cara era do mundo, o cara começava a farrear na quinta, emendava na sexta, e aparecia em casa no domingo e queria que a mulher ficasse calada. Aí ele chega na igreja e diz: não vim porque eu estava... Ah, irmão, dá licença, vai tirar vergonha na cara. Ah, negócio de migué. Sou seu pai? Sou seu pai? Sou não? Sou, meu amor, eu te amo. Receba essa palavra. Receba. Receba. Pai corrige, pai fala a verdade. Amém? Pai fala a verdade. E uma coisa que eu não estou preocupado, irmão, estou pregando a verdade, então vá recebendo com força. Quero ver você viver nos sonhos de Deus. Então o homem, além de ser fiel à sua esposa, ele deve conduzir os seus filhos no caminho. É ele que tem que ensinar a palavra, é ele que tem que orar pelos filhos, é ele que tem que jejuar. Pastor, então eu só estava pregando que a partir de hoje mulher não ora, mulher não jejua. Mulher ora, mulher jejua, mas quem encabeça o propósito é o marido. Eu estou lhe ensinando que a mulher não deve jejuar mais que o marido. A mulher deve jejuar mais, não deve jejuar muito mais que a mulher. Eu estou lhe ensinando que a Bíblia está dizendo que quem tem que ser coluna na casa é o homem. Eu não sei que religião foi essa que ensinou. E chega nas orações: eis que eu vejo, mulher, tu és a coluna daquela casa. Mentira, falso profeta. A Bíblia diz que a coluna é o marido. Profetada. Aprenda, meu povo, a julgar profecia. Não estou dizendo que existem casas que o marido não é crente, a mulher paga o preço. Sim, tem casos, muitos e muitos casos assim. Aqui tem um bocado. Mas eu estou lhe ensinando e lhe dizendo que quem é a coluna é o marido. E aí foi essa cultura diabólica se espalha dentro das igrejas evangélicas. É a mulher que ora mais, é a mulher que jejua mais, é a mulher que leva o filho para a igreja, e o marido fica de flosão em casa cansado assistindo o jogo do Ceará. Ceará te leva para o céu não, rapaz. Fortaleza te leva para o céu não. Vem adorar Jesus. O domingo não é do Ceará não, o domingo é do Senhor. Meu irmão, já comecei e acabou-se. Pensa um negócio que está me irritando, irmão, me deixando no espírito. Quando tem dia de jogo, é um bocado de irmão faltando culto. Eu quero saber quando Jesus voltar, irmão. Jesus vai olhar para você e vai dizer assim: ei, fica com o teu Ceará, que eu vou ficar com aqueles que gostam de andar no santo dos santos. Mas não é no santo da Vila Belmiro não, é no santo da glória. Irmão, eu não sei que tipo de geração é essa que troca Deus pelo jogo do Ceará e do Fortaleza. Eu não sei que tipo de geração é essa, irmão. Bando de crente fraquinho, que é mais fanático por um jogo de futebol do que pelo Deus vivo que mandou Jesus morrer na cruz por você.
Está na hora de vocês se ajeitarem. Está na hora, já passou da hora. Jesus está voltando. Eu comecei, peguei uma veia aqui, irmão. Peguei a veia, irmão, acabou-se. Tranca as portas da igreja. Quem quiser correr, não vai correr, aí tem que estar para ouvir. Foi semana retrasada, irmão. Teve Ceará e Fortaleza. Foi semana retrasada? Foi? Não, Ceará e Flamengo. Tu foi pro jogo? Foi pro jogo? Tava no culto, né? Tá certo. Mas se tivesse dado tempo, tu ia, era? Nada não, fica aí no teu canto. Mano, domingo retrasado, irmão. Dá uma olhadinha pra mim, dá uma olhadinha pra mim. Filmou? Filmou? Se você trocou o culto para assistir aquele jogo, você precisa rever a sua vida. Se você trocou qualquer culto para assistir qualquer jogo, você precisa rever a sua... Não estou dizendo que é errado ir para o estádio, vá, meu irmão, mas nunca troca um jogo de futebol por Deus, ou Deus por um jogo de futebol. Quem está me entendendo? Você já viu como é que o pessoal grita gol no estádio? Já viu? Quem que pode fazer para mim aí? Vem cá, Betinho. Esse tem cara que foi muito para estádio, isso aqui, mano. Não? Torcedor do Vasco? Alá, Jesus. Ele nunca foi para estádio, irmão. Eu imito, pastor. Você imita? Gol de quem aí, irmão? Gol do Ceará, como é? É desse jeito, é desse jeito. Aí eu tô pregando aqui, digo assim, levante a mão, dê um brado de glória a Deus. Aí o cara... Dá licença, irmão. Aí você vem para mim dizendo assim, aí tem aquelas músicas, né? Jesus, eu te amo nada. Mentiroso. Bora voltar para a palavra? Com a veia que eu peguei aqui, estava passando aqui, eu peguei, segurei, não deixei ela passar não. Fica de boa. Gênesis 18, 19. Pois eu o escolhi para que o ordene aos seus filhos e aos seus descendentes, que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direto, para que o Senhor faça vir a quem? Abraão. Vem comigo. Pois eu o escolhi. Eu o quê? Escolheu quem? Aqui, ó. Escolheu quem? Deus escolheu quem? Deus escolheu Abraão para fazer o quê? Para que ordene aos seus e aos seus que se conservem no caminho. De quem é o papel de ensinar a palavra para os filhos? De quem é o papel de ensinar a palavra para os filhos? Não é da mulher. É do homem, é papel do homem. Aí eu fico assustado e me dá um temor santo, porque o texto não termina aí. Fazendo o que é justo e direto, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe. Quem tem promessa de Deus aqui? Então vai voltar mais alto. Quem tem promessa de Deus aqui? Cadê os homens? Os homens que têm promessa de Deus. Você quer ver a promessa cumprir na sua vida? A partir de hoje,
seja você aquele que encabeça todos os momentos espirituais na sua casa. Porque a Bíblia está dizendo que aquilo que Deus prometeu para Abraão, ele só vai cumprir se ele dá ordem aos seus filhos e aos seus descendentes para se conservar no caminho do Senhor. Viver as promessas está totalmente ligado ao ensino espiritual dentro de casa. Eu não estou falando de ganhar dinheiro, eu não estou falando de abrir negócio, estou falando de viver promessa. Viver promessa. Viver promessa está totalmente ligado ao sacerdote educar os seus filhos no caminho do Senhor. Sacerdote, homem que não educa filhos no caminho do Senhor, os céus ficam de bronze sobre a cabeça dele e as promessas não se cumprem. Quem está me entendendo, diga: estou, meu pastor. Diga assim: o sacerdote deve cobrir a sua família de oração. É função do homem, é função do sacerdote, é responsabilidade do sacerdote educar os seus filhos na palavra de Deus. Para isso nós ensinamos aqui o culto doméstico. Diga: culto doméstico. Diga: culto doméstico. O culto doméstico, ele deve ser feito uma vez por semana. Quantas vezes por semana? Uma vez por semana, no dia mais folgado ou menos corrido para todos aqueles que habitam com você na sua casa. E nesse dia, pare para ensinar os seus filhos a palavra de Deus. E quem que ensina? O homem. Quem ora pela família? Quem jejua pela família? Quem lê a Bíblia para a família? Quem educa os filhos segundo a palavra de Deus? É isso que a Bíblia ensina. O que passar disso é do diabo. É isso que a Bíblia ensina, é papel do homem. Lá em casa nós fazemos o nosso momento em família de culto nas segundas-feiras. E é algo muito tranquilo, muito leve. Não precisa ser nada pesado, nem algo de muito tempo. A gente senta na mesa para jantar e ali eu ministro uma palavra de 5 minutinhos para os nossos filhos. E nós ali debatemos aquela palavra, conversamos juntos. Eu ministro na linguagem deles, eu falo numa linguagem que eles entendam. E cada um comenta o que entendeu. Cada um fala como colocar em prática aquela palavra. Depois nós oramos, cada um ora. E aquela festa, a gente pede uma pizza e come pizza juntos. É assim. É tão gostoso, é tão agradável que segunda-feira agora eu cheguei de viagem, estava muito cansado, foi muito puxado esse final de semana lá em Brasília. Cheguei de viagem e eu queria ficar muito com a pastora, com muita saudade dela. E aí, como as crianças já estão sabendo disso e elas gostam tanto, elas chegaram para mim: papai, nós vamos ter cultinho hoje? Eu falei assim: filhos, não, hoje não. Papai e mamãe está tão cansado, papai acabou de chegar de viagem, queria aqui ficar curtindo a mamãe. Ah, papai, então a gente pode andar de bicicleta no condomínio? Pode. Algo leve. Algo o quê? Leve, que seus filhos amem estar. Como estão entendendo? Diga assim: eu estou, meu pastor. Agora, de quem é a função? Eles perguntaram para a mamãe ou para o papai se eu ter culto doméstico? Para o papai, porque eles entendem de quem é a função. Veja o exemplo de Esdras. Esdras 8:21. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para os nossos filhos e para tudo o que era nosso. Ei, a Bíblia diz que Esdras fez o quê? Jejuou e orou por quem? Jejuou e orou por quem? Pelos seus filhos. Hoje, quem é que jejua pelos filhos? Ah, mulher, está tudo errado. Quem tem que jejuar é o homem. Quem é que tem que jejuar? Ah, não, pastor, é porque o bichinho, para com isso, irmã, viu? É que o bichinho passa o dia trabalhando no pesado. Morre não. Mas não morre mesmo. Pelo contrário, que vai morrer a carne dele, e os seus filhos e a sua casa vai viver. Quando Lucas fez 12 anos de idade, eu fiz 3 dias só, foi na água? Só na água por ele.
e vivendo a minha vida normal com vocês aqui, visitando, aconselhando, fazendo gabinete, fazendo culto. A Bíblia diz que foi Esdras que jejuou pela família e pelos filhos. Quais são as qualidades que a Bíblia destaca de homens como Enoque, como Noé, como Elias, como Eliseu, como Daniel, como Davi, como Jó, como o apóstolo que assumiu o lugar de Judas, como dentre outros? Quais são as qualidades que a Bíblia destaca desses homens? Quando eu olho para a Bíblia e vejo a Bíblia falando desses homens, a Bíblia fala assim: homens tementes a Deus. Quando eu olho para a Bíblia falando desses homens, eu vejo a Bíblia dizendo assim: homens que andavam com Deus. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo a Bíblia falando desses homens assim: homens segundo o coração de Deus. Então, a minha pergunta nessa noite, caminhando para o encerramento dessa mensagem é: homens, como você é conhecido no trabalho? Como você é conhecido no meio da sua família? Você é conhecido como o bom empresário, o bom profissional, o profissional pontual? Deixa eu te falar, isso é importante. As pessoas falarem isso de você é mérito, sim. Você tem que ter essas características, sim. Todavia, quando eu olho para a Bíblia, o que chamou a atenção de Deus para esses homens não foi a pontualidade no trabalho, não foi a sabedoria humana deles. Quando eu olho para a palavra de Deus, o que chamou a atenção de Deus para esses homens é porque esses homens temiam a Deus. Porque esses homens o quê? Como está escrito em Provérbios de número 9, versos 10: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Escute, cursos são importantes, faculdades são importantes, mas compreenda algo nessa noite, diante da palavra do teu pai espiritual, do teu pastor: homens tementes a Deus não nascem através de um curso, não nascem em um campus de universidade. Homens tementes a Deus surgem aos pés da cruz. Entenda isso nessa noite, meu querido homem. Olhe para o seu pai, olhe para o seu pastor. Homens de verdade nascem aos pés da cruz, nascem, surgem aos pés da cruz, aos pés do Senhor Jesus. Deus está à procura de homens nesse tempo que oram. Deus está à procura de homens que jejuam. Deus está à procura de homens que leem a palavra. Deus está à procura de homens que são um exemplo do próprio Cristo nessa terra. Eu entendo, eu oro que Deus está levantando essa geração de homens de verdade. Homens de verdade. Homens que até para os de fora possa ser que você não é tão relevante, mas para os de dentro da sua casa você é um homem segundo o coração de Deus. Os de fora não podem te dar nada, mas aqueles que convivem contigo todos os dias sabem que você é um homem segundo o coração de Deus. É um homem que Deus procura. É um homem de verdade. Homens que, se eu sentar com a sua esposa, ela pode dizer: meu pastor, eu sou casado com um homem de verdade. Se eu sentar com seus filhos, eles vão dizer: meu pastor, meu pai espiritual, papai é um homem de verdade. Meu pai lê a Bíblia, meu pai ora, meu pai se parece com Jesus, meu pai jejua por nós.
Eu tenho ensinado isso para vocês. A sua filha, o seu filho, homem, pode bater no peito e dizer assim: quando eu fiz 12 anos, papai jejuou por mim. Porque nós entendemos como igreja que é uma fase onde as pessoas saem da infância para a adolescência, de formação de caráter. É bíblico. Toda criança judia do sexo masculino, aos 12 anos de idade, ela saía da tutela da mãe e ia para a tutela do pai para aprender uma profissão. E se esse tivesse passado nos testes, ele se tornaria um discípulo ou um talmidim, alguém que ia ser preparado para ser um rabino. 12 anos, biblicamente, é uma idade onde o governo começa a ser gerado. Por isso que nós ensinamos nessa igreja a importância de você jejuar quando o seu filho ou a sua filha vai fazer 12 anos de idade. Então, se eu sentar com sua esposa, se eu sentar com seu filho, ela vai dizer: meu pastor, para muitos lá fora que não conhecem meu pai, que não conhecem meu esposo, talvez ele não tenha muita importância, mas ele é um homem de verdade. Quando sua esposa adoece, quem ela procura? A farmacinha de casa, a emergência ou você? Eu falo isso debaixo do sangue de Jesus, mas para que eu possa ser exemplo para a sua vida. Quando a pastora adoece, antes de tomar qualquer remédio, antes de procurar uma emergência, se a medicação não resolver, ela chega para o sacerdote da vida dela e diz: amor, bota a mão na minha cabeça e ora. Eu estou com uma dor assim, assim, assim. E eu meto fogo e ela vai curada. Quando as crianças adoecem lá em casa, elas não querem saber de remédio, elas não querem saber de emergência. Elas chegam para o sacerdote e falam assim: papai, tô dodói, bota a mão aqui na minha cabeça e ora. E a Rebequinha mais para frente, é mais espiricute, tem uma unção de Pedro na vida dela. E quando às vezes eu oro e não passa, ela fala assim: papai, não passou. Mas às vezes não passa na primeira, ora pela segunda vez aí, papai, vai. Nós precisamos, nessa geração, de homens como Abraão, que levantou altares de adoração ao Senhor. Nós precisamos, nessa geração, de homens como Josué, que em meio a toda a nação, bateu a mão no peito e disse assim: eu não sei vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós precisamos de homens assim nessa geração, onde lá no seu trabalho todos sabem que você é um profeta, todos sabem que você é um sacerdote, todos sabem que você é um homem de Deus. Josué chegou para a geração dele e disse assim: eu não quero saber que caminho vocês vão seguir, mas eu e a minha casa vamos seguir os caminhos do Senhor. Nós precisamos de homens como Neemias, que teve a audácia, por que não dizer a coragem, de largar o seu bom emprego e ir para Jerusalém, orar, jejuar e clamar para reconstruir os muros caídos de Jerusalém. Nós precisamos de homens como o apóstolo Paulo, que deu a sua vida para servir a Cristo. Quando eu olho para Ezequiel, capítulo 14, versículo 13, eu vejo um texto que me chama muita atenção. Filho do homem, se uma nação pecar contra mim por infidelidade, estenderei contra ela o meu braço para cortar o seu sustento, enviar fome sobre ela e exterminar seus homens. Exterminar quem? Melhor, exterminar quem? Exterminar seus homens e seus animais. Mesmo que esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, estivessem nela, por sua retidão, eles só poderiam livrar a si mesmo. Palavra do soberano Senhor. Diga assim: se Noé, Daniel e Jó estivessem nela, por sua retidão, eles só poderiam livrar a si mesmo. Deixa eu te falar o que está acontecendo aqui. Deus está dizendo o seguinte: se eu for destruir uma cidade,
Na hora que eu chegar para destruir essa cidade, se eu ver que dentro dessa cidade existem alguém como Daniel, Noé e Jó, eu paro de destruir a cidade. Tiro esses 3 homens de lá de dentro e depois volto a destruir a cidade. E eu faço isso por conta do temor que eles têm a mim. Deus está dizendo o seguinte: se eu for destruir qualquer cidade e um desses 3 homens estiver dentro dela, eu paro tudo o que estiver fazendo para salvar a vida desse único homem, por causa da retidão deles, por causa do temor deles. Então, homens, eu pergunto a vocês nessa noite: o que o céu pode falar ao teu respeito nessa noite? O que é que o céu pode falar ao teu respeito essa noite? Olhando para você hoje, olhando para a tua vida hoje, dependendo de você, dependendo exclusivamente da tua vida, como será a igreja de Cristo daqui a 50 anos? Existem homens aqui nessa noite? Então, dependendo de você, Roberto, dependendo de você, Alberto, dependendo de você, como estará a igreja de Cristo daqui a 50 anos? Eu entendo que se nós chegamos aqui, é porque um dia homens de verdade se levantaram para pregoar Jesus de Nazaré, ressurreto de dentre os mortos. Se nós estamos aqui, porque um dia, em uma geração, se levantou homens de verdade. Se o evangelho não parou de ser ministrado, se o evangelho não parou de ser pregado, é porque um dia se levantaram homens de verdade. Mesmo no corre-corre da sua vida empresarial, mesmo no corre-corre do seu trabalho, do seu comércio, da sua casa, da sua família, acima de tudo, eles eram homens de verdade. Então, olhando para você, qual será o futuro da igreja? Olhe para mim, o seu pastor, olhando para a sua vida, quem serão os seus filhos daqui a 50 anos? Serão simplesmente homens? Ou serão homens de verdade? Quem serão seus filhos? Então, nessa noite, eu encerro essa ministração perguntando: quantos reconhecem que precisam ser homens de verdade para sua família e para Deus? Se você reconhece isso, sai da sua cadeira e vem aqui para frente. Eu quero orar por você.